Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos. Estamos iniciando agora mais um podcast Lições Bíblicas Dominical. Aqui sempre estamos trazendo, todo domingo, uma lição com a temática do livro do Êxodo. Então vale a pena conferir. Nós estamos hoje na lição de número 7. Então depois que acabar essa lição, você pode estar conferindo as outras que nós fizemos anteriormente. E o título da nossa lição de hoje é o seguinte: Os 10 Mandamentos do Senhor. Essa lição foi estudada no dia 16 de fevereiro de 2014. Então eu te convido, antes da gente iniciar esse estudo bíblico, que você colabore com o canal para que nós possamos alcançar mais pessoas. É simples, é fácil. Primeiramente, se inscreva no canal, acione o sininho para não perder nenhuma notificação assim que postarmos um vídeo novo no ar. Também, não se esqueça de deixar o seu gostei, porque somente desta forma o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e assim ele estará enviando para mais pessoas. Também compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Então, pegue um papel e uma caneta para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. Então, vamos iniciar com o texto áureo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos, capítulo 10, e o versículo 4. Verdade prática. A lei expõe e condena os nossos pecados, porém, o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue expiador, nos perdoa e nos justifica mediante a fé. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 1 ao 5, versículo 7, versículo 10, versículo 12 ao 17, que diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Introdução. Hoje estudaremos o capítulo 20 do livro de Êxodo. É uma síntese concernente aos 10 mandamentos que foram entregues por Deus a Moisés. Muitos pensam que os preceitos morais da lei foram somente para o antigo pacto. Todavia, Jesus ressaltou no Sermão do Monte que os preceitos morais da lei são eternos e imutáveis, por isso precisamos conhecê-los. Primeiro tópico: os propósitos da lei. Em primeiro lugar, o Decálogo. Êxodo, capítulo 20,
versículo 3 ao 17. O termo decálogo literalmente significa 10 enunciados ou declarações. Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Deuteronômio, capítulo 4 e versículo 13. Ele foi proferido por Deus no Sinai. Êxodo, capítulo 20 e o versículo 1. Mas também escrito por ele em 2 tábuas de pedra. Êxodo, capítulo 31 e o versículo 18. O decálogo exprime a vontade de Deus em relação ao ser humano. É, na verdade, um resumo da lei moral de Deus. Em segundo lugar, objetivos do concerto divino. A lei foi dada por Deus a Israel, com os seguintes objetivos. A lei entregue pelo Senhor a Moisés é um padrão de moralidade para o caráter e a conduta do homem, seja ele judeu, seja ele gentio. Deuteronômio, capítulo 4 e versículo 8. Romanos, capítulo 7 e o versículo 12. B. Identificar e expor a malignidade do pecado. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, isto é, fosse devidamente conhecida. Romanos, capítulo 5 e o versículo 20. Pela lei vem o conhecimento do pecado, ou seja, o conhecimento pleno da transgressão. Romanos, capítulo 3 e o versículo 20. Capítulo 7 e o versículo 7. A lei não faz do ser humano um pecador, mas faz com que ele se reconheça como um transgressor. Ela expõe a malignidade do pecado, mas ao mesmo tempo aponta o caminho da sua expiação pela fé em Deus, através dos sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo. Levítico capítulo 4 e o versículo 7. C. Revelar a santidade de Deus. O Senhor revela a sua santidade por intermédio da lei mosaica. Êxodo, capítulo 24, versículo 15 ao 17. Levítico, capítulo 19, versículo 1 e o 2. De igual forma, em O Novo Pacto, ele revela a todo mundo o seu amor através do seu Filho Jesus. João, capítulo 3 e o versículo 16. Romanos, capítulo 5 e o versículo 8. A lei foi dada por Deus para conduzir a humanidade a Cristo. Romanos, capítulo 10 e o versículo 4. Reflexão. Há muita gente na igreja se arruinando espiritualmente por causa dos ídolos do coração. Comentário de Antônio Gilberto. Segundo tópico, os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 17. Em primeiro lugar, o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo, capítulo 20 e o versículo 3. Neste primeiro mandamento, Deus se revela como o único e verdadeiro Deus. Deuteronômio, capítulo 6 e o versículo 4. Naquela época, havia entre as nações falsos deuses. Um exemplo disso é o Egito, onde o povo de Israel estivera por 430 anos. Nossa adoração e culto devem ser dirigidos somente ao único e verdadeiro Deus. Não devemos cultuar nem os anjos. Apocalipse capítulo 19 e o versículo 10. Nem os homens. Atos, capítulo 10, versículo 25 e o 26. Ou quaisquer símbolos. O primeiro mandamento da lei, reafirmado em O Novo Testamento, foi a respeito da adoração somente a Deus. 1 Coríntios, capítulo 8, do versículo 4 ao 6. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Efésios, capítulo 4, versículo 5 e o 6. Mateus, capítulo 4 e o versículo 10.
Em segundo lugar, o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Êxodo, capítulo 20, versículo 4 ao 6. Aqui, Deus proíbe terminantemente o uso de imagens idolátricas. Deus é Espírito, disse Jesus, João capítulo 4 e versículo 24. Então, não há como adorá-lo por meio de imagens. Querer adorar a Deus por meio de imagens visíveis é falta de fé, pois Cristo é a imagem de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 23. É abominação ao Senhor a idolatria, ou seja, ter ídolos e ser idólatra. Deuteronômio capítulo 7 e o versículo 25. Na vida do crente, um ídolo é tudo que ocupa o primeiro lugar em sua vida, em seu coração, em seu tempo e em sua vontade. Esse ídolo pode ser acúmulo de riqueza, a busca pela grandeza, pelo sucesso e pela fama. Pode ser também a busca pela popularidade, pelo prazer desenfreado. Há muita gente na igreja se arruinando espiritualmente por causa dos ídolos do coração. Em terceiro lugar, o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo, capítulo 20 e o versículo 7. O nome de Deus representa Ele mesmo, sua divina natureza, seu infinito poder e seu santo caráter. Este mandamento, portanto, diz respeito à santidade do Senhor. Tomar o nome do Todo-Poderoso em vão é mencioná-lo de modo banal, profano, secular e irreverente. Em quarto lugar, o quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao 11. O sábado era um dia de descanso e de adoração a Deus. O termo sábado vem do hebraico Shabat, cessar, interromper. Em Gênesis capítulo 2 e o versículo 3 está escrito que Deus descansou. Literalmente, cessou, no sentido de alguém interromper o que estava fazendo. A expressão lembra-te, usada pelo autor no versículo 8, indica que o sábado já fora dado por Deus no princípio e que já era observado para descanso do trabalho e adoração a Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3. Êxodo capítulo 20 e o versículo 10. É importante ressaltar que em o Novo Testamento não há um só versículo que ordene a guarda do sábado como dia fixo santificado para descanso e adoração ao Senhor. O sábado foi dado como um sinal do pacto do Sinai entre Deus e Israel. Assim, o sábado assinala Israel como povo especial de Deus. Êxodo, capítulo 31, versículo 12, versículo 13, versículo 17. Ezequiel, capítulo 20, do versículo 10 ao 12. A respeito dos demais mandamentos, não está dito que eles são sinais. Para nós, o princípio que permanece é um dia de descanso na semana, para nosso benefício físico e espiritual. Marcos capítulo 2, versículo 27 e o 28. Nós cristãos observamos o domingo como dia de culto, pois Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao 3. Terceiro tópico: a continuação dos mandamentos divinos. Em primeiro lugar, o quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Êxodo capítulo 20 e o versículo 12. Honrar é respeitar e obedecer por amor
a autoridade dos pais e com eles cooperar em tudo. É o primeiro mandamento contendo uma promessa de Deus, para que se prolongue os teus dias. Em segundo lugar, o sexto mandamento: não matarás. Êxodo capítulo 20 e o versículo 13. No original, o termo razá equivale a matar o ser humano de modo doloso, premeditado, planejado. Este mandamento ressalta a sacralidade da vida humana como dádiva de Deus. Atos capítulo 17, do versículo 25 ao 28. Há também aqueles que matam o próximo no sentido moral, social e espiritual, mediante a mentira, a falsidade, a difamação, a calúnia, a maledicência e o falso testemunho. 1 João, capítulo 3, e o versículo 15. Atualmente, há muitos que foram atingidos mortalmente em sua honra e praticamente morreram. Em terceiro lugar, o sétimo mandamento: não adulterarás. Êxodo, capítulo 20, e o versículo 14. Este mandamento do Senhor está vinculado à sacralidade, pureza e respeito absoluto ao sexo, ao matrimônio e à família. O adultério é um ato sexual ilícito e pecaminoso de um cônjuge com outra pessoa estranha ao casamento. Enquanto a lei condenava a prática do ato, o Novo Testamento vai além, condena os motivos ocultos no coração que levam ao adultério. Mateus, capítulo 5, versículo 25 e o 28. Portanto, mais que condenar o ato praticado, Deus espera que em todo tempo dominemos nossos desejos e nos submetamos ao domínio do Espírito Santo. Em quarto lugar, o oitavo mandamento: não furtarás. Êxodo, capítulo 20 e o versículo 15. Furtar é apoderar-se, oculta ou disfarçadamente, daquilo que pertence a outrem. Isso abrange toda forma de desonestidade, de mentira, de ocultação, por palavra e por atos. É preciso respeitar os bens dos outros, ter honestidade e pureza nos atos, no viver, no agir, no proceder. Em quinto lugar, o nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo, capítulo 20 e o versículo 16. Este mandamento do Senhor trata da nossa honestidade e sinceridade no uso da palavra em relação aos outros. Falso testemunho é falar mal dos outros, acusar e culpar injustamente, difamar, caluniar, mentir. Tiago, capítulo 4 e o versículo 11. Em sexto lugar, o 10º mandamento: não cobiçarás. Êxodo, capítulo 20 e o versículo 17. Este mandamento é o respeito ético a tudo que pertence aos outros. Isto abrange o controle e o domínio dos apetites da alma, dos impulsos, desejos e vontade do crente. Cobiçar é querer o que pertence a alguém. Querer as coisas dos outros é um desejo insano que precisa ser debelado. Conclusão: a lei expõe e condena os nossos pecados, porém o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue expiador, nos perdoa e nos justifica mediante a fé. Assim finalizamos mais um podcast Lições Bíblicas Dominical. Queremos saber o que você está achando da nossa exposição no livro do Êxodo.
Então deixe o seu comentário no quadro abaixo. Esperamos você no próximo domingo e que Deus vos abençoe. Primeiramente eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.